Que alegria estar aqui com vocês, né? E mais feliz ainda que tem uma amiga minha de Santa Inês ali, que está ali sentadinha ali no fundo. A gente esteve lá recentemente, né, seu Deus Vete? E aí a gente fica tão feliz quando os amigos vêm nos visitar. Muito obrigada. E a gente vai dar início à nossa evangeliterapia de toda quarta-feira. A Tamires deixou aqui uns livrinhos, esses livrinhos de mensagem. Esse aqui são mensagens do Chico Xavier, que chama Todo Dia, que são mensagens para a noite. E esse outro aqui, Todo Dia, mensagem do Chico, que são mensagens para amanhã, para quando a gente acorda. Tão bonitinhos, né? São livrinhos de bolsa, dá para a gente carregar em todo lugar. E ela disse que a livraria está ali à disposição, para depois vocês darem uma olhada. Gostaríamos de avisar que nós ainda estamos de recesso dos nossos estudos, tanto o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, quanto o estudo da mediunidade, os estudos do André Luiz, os estudos da Joana de Ângeles, e a gente retorna tudo agora em agosto. Em agosto estaremos aqui. Agora, nesse sábado, dia 25, nós teremos aqui uma palestra muito especial. Vem para cá o Bernardo Freitas, que é psicólogo, psicólogo há muito tempo. Ele é membro da Associação Médico Espírita, lá de Teresina, da AME, e a Cacilda Silveira, que também é membro da Associação Médico Espírita, lá de Teresina. E eles vêm fazer o seminário Joana de Ângeles, que é justamente o seminário que a gente vai tratar sobre saúde mental, espiritualidade, filosofia e sentido de vida. Começa às 18h30 e logo depois a gente vai ter o Festival de Comidas Típicas aqui na nossa casa. Então sintam-se convidados. Informações sobre as nossas campanhas, né, de arrecadação de alimento, de ração de pet, venda de livro, tudo ali com as meninas da recepção. Eu vou escolher uma mensagenzinha desse livrinho aqui, né, Noite, e vou ler para a gente poder iniciar para a gente fazer a nossa prece inicial. Mensagem 45 do livro Todo Dia, do Chico Xavier. A mensagem diz assim: se vires chaga ou lama, cala-te e faz o bem. Acerena-te e ama, planta alegria e paz por onde andas. Então, com essa mensagem curtinha do Chico, a gente vai convidar todos que desejarem fechar os olhos, aquietar o próprio coração, respirar lenta e profundamente e elevar ao alto os nossos sentimentos, para que Jesus, o médico das nossas almas, possa nesse instante operar através dos mensageiros bondosos que se encontram nessa casa, as suas energias amorosas sobre nós, dando-nos através do estudo de hoje o alimento espiritual que necessitamos para o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa harmonia, para que nós possamos, durante todo esse trabalho, esse estudo, encontrar as respostas que desejamos, o auxílio de que precisamos, o alívio para as nossas dores e as nossas angústias. Obrigada, Senhor, por nos trazer até aqui hoje. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Andressa, me dê esse rapaz aí, que as minhas anotações estão todas nele. Eu vou ter para carregar. Bom, na quarta-feira, acho que foi na primeira quarta ou foi na segunda quarta-feira de julho, a gente esteve aqui falando sobre quem tem medo da morte, que foi um tema, né, que foi pedido lá no Instagram do Sheila, que as pessoas pediram para as pessoas que tem, vocês gostariam que a gente trabalhasse, e aí eles colocaram, um dos temas foi esse. O outro tema foi reencarnação e ressurreição, a de Goethe, né, e aí, Adriana, eu queria que você falasse sobre reencarnação
hoje a gente vai falar sobre isso, né? Reencarnação e ressurreição. O que significa, né, a reencarnação e a ressurreição dentro da visão espírita? Se a gente fosse falar só de reencarnação, a gente ficaria aqui uns 3 dias, só falando desse tema, só falando desse assunto, porque ele aparece em todas as obras básicas do Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas, em todas as revistas espíritas, no que é o Espiritismo, que é um livrinho bem fininho, que também foi organizado pelo Kardec, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é uma outra obra também organizada pelo Kardec, está tudo lá. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Exatamente no item 4, os Espíritos tratam dessa questão, ressurreição e reencarnação. E aqui a gente precisa fazer algumas distinções. Por quê? Porque a reencarnação não foi um termo criado pela doutrina espírita. Ela já acompanhava os povos egípcios, já acompanhava os incas, os astecas, numa concepção de que quem morre só perde o corpo físico. O espírito sobrevivia à morte. E sobrevivendo à morte, ele poderia retornar à vida. Eles só não sabiam muito bem como era que esse processo acontecia. Então, por isso, por exemplo, os egípcios começaram o processo de mumificação. Mumificação, todos nós conhecemos, né? As histórias do povo egípcio. Então, eles tinham esse conhecimento rudimentar de que algo sobrevivia à morte do corpo físico. E aí a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer justamente como é que ocorre esse processo, porque nós compreendemos com o espiritismo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Coisa maravilhosa um negócio desse, né? Por quê? Porque eu sei que eu venho do mundo espiritual. Há uma fagulha, uma centelha espiritual em mim, herdada do meu Pai, do Criador, que é Deus. Meu DNA é divino. Todos nós herdamos a imortalidade da alma, porque Deus é eterno. Se Ele é eterno, nós somos imortais. Somos seus filhos. Então, nós viemos do mundo espiritual. Estamos aqui numa travessia, num processo de construção, de melhoria de quem nós somos. Não é melhorar o outro, não é que minha mãe seja melhor, meu pai seja melhor, meu irmão seja melhor, quero que meu marido seja melhor, que meu vizinho seja melhor, que meu chefe seja melhor. Não. O propósito não é esse. O propósito é que eu seja melhor. É que eu saia daqui um pouco melhor. Então a gente vem para cá nesse propósito, que é o propósito da encarnação. Qual é o propósito da encarnação? Evoluir, evolução, não é isso? E aí quando a gente chega a um determinado tempo, o corpo desgastado, a pele toda enrugadinha, mesmo usando botox, né? Chega um tempo que não dá mais para botar botox, ácido hialurônico, fio não sei de quê, né? Todo tipo de procedimento que hoje em dia existe para a gente ir tratando, né, desse corpo físico. Mas chega um momento que a gente vai ter que voltar para a gavetinha, igual aquele maracujá que fica mochilinho dentro da gaveta. Todos nós um dia vamos voltar para a nossa gaveta. E retornaremos para a pátria espiritual, de onde a gente veio. Né? Então, esse é o processo que a gente chama de reencarnação, que é nascer, renascer, progredir, renascer até alcançar a purificação do espírito, não é do corpo. E aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem a Allan Kardec que a reencarnação pertencia aos dogmas judeus. Opa, espera bem aí. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus? Sim, fazia. Jesus era cristão? Não. Jesus era
judeu. Ele nasceu onde? Ali na região da Palestina. Né? Ele nasceu em Belém, mas a mãe dele era de Nazaré. E ele andou ali, né, pela região do Mar da Galileia. Então Jesus era judeu. Jesus era judeu. Tanto que em uma fala do sumo sacerdote, e se referindo ao Cristo, certa vez ele diz: nada de bom vem de Belém. Nada de bom vem de Belém, porque havia um preconceito muito grande com relação às pessoas que moravam em Belém. E Jesus vinha de Belém. Jesus era judeu, tanto que quando ele era criancinha, a mãe dele levou ele para ser circuncisado no templo, para que ele passasse por todo o processo do povo judaico. A Páscoa, ou a Pachá, como eles chamam em hebraico, é um evento judaico que depois foi adaptado ao catolicismo. Mas o cristianismo só nasceu depois da morte do Cristo. Cristianismo e cristãos eram as pessoas que seguiam o Cristo. E o cristianismo era a busca da vivência dos ensinamentos de Jesus. Por isso que existe uma diferença muito grande entre o cristianismo e o catolicismo. O catolicismo é uma religião. E como religião, ela é institucionalizada. Né? Ela é política, ela é ideológica, ela é ritualística, ela é dogmática. E o catolicismo se utiliza do cristianismo. Mas existem inúmeras outras religiões cristãs, inclusive a doutrina espírita, que é cristã. Que as pessoas se assustam quando a gente diz: se vocês acreditam em Jesus e vocês acreditam em Deus, né? Eles tomam um susto. Sim, né? A gente acredita, não só que a gente sabe da existência do Cristo e da existência de Deus. Então, a reencarnação, ela era um dos dogmas do povo judeu, só que ela vivia sob o nome de ressurreição. Assim como a mumificação era um procedimento realizado pelos egípcios na esperança de que aquela criatura ressurgisse, voltasse à vida. Eles só não sabiam era como isso acontecia. Então, olha só, apenas os saduceus, entre os povos judeus, que nasceu em Belém, Nazaré, Cesareia, Jericó, né, todos aqueles povos da região ali da Palestina, todos eles acreditavam na ressurreição, que para eles era a reencarnação, ou seja, o espírito poderia renascer. Só que eles não davam o nome de reencarnação, eles davam o nome de ressurreição. Apenas o povo saduceu não acreditava na reencarnação, por pensarem que tudo se acabaria com a morte. Então veja só, de todos os povos da região, da grande região de Jerusalém, de todos os povos, apenas um desses povos acreditava que tudo se acabava com a morte. Como é o nome que a gente dá para aquelas pessoas que acham que tudo se acaba com a morte? Materialistas. Tudo se acaba com a matéria. Eles eram materialistas. Então já existiam materialistas desde a época anterior a Jesus. Havia os espiritualistas, que sabiam que algo sobrevivia à morte, e havia os materialistas. Então os saduceus eram materialistas. Eles achavam que tudo se encerrava com a morte. Pois muito bem, apenas os saduceus não acreditavam na reencarnação. Eles tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sobre o corpo. Gente, imagina aí, 3.000 anos antes, né, do Cristo, que a gente tem ali Moisés, Antigo Testamento, 3.000 anos antes de Jesus, as pessoas tinham uma ideia muito vaga sobre o que era o espírito e sobre o que era o corpo. Imagina aí, 3.000 anos antes. Agora vamos olhar para nós hoje, 3.000 anos depois, nós, com internet, com IA, com biblioteca espalhada em todo canto, com livro acessível em todo lugar, com a inteligência desenvolvida e o senso crítico apurado, nós, ainda hoje,
temos dificuldade de entender o que é um espírito e o que é o corpo. Porque a gente acha que o corpo é um instrumento que serve muito exclusivamente para a gente ter prazer, para perceber o mundo através de 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A gente acha que o corpo é essa máquina biológica que funciona movimentada por células e neurônios e que serve única e exclusivamente para que eu possa me comunicar com o mundo material. E o corpo não é só isso. O corpo é a vestimenta do espírito. O corpo é a roupagem necessária para que eu me desenvolva, para que eu progrida. Uma vez até fiz uma analogia aqui que eu gosto muito, que é a gente pensar o seguinte: nós viemos do mundo espiritual para a Terra. Quando nós saímos da Terra na direção do espaço, para a gente ir para lá, a gente precisa colocar uma roupa, vai pelado, né? Põe ali um macacão, uma roupinha, taca aquela roupa de astronauta por cima e se manda para o espaço, porque sem a roupa de astronauta você não vive, você não consegue viver no espaço. Quando a gente vem do mundo espiritual para cá, o nosso corpo é a roupa de astronauta. Isso aqui é a roupa de astronauta. Quando o astronauta chega, volta, vamos supor que ele foi para Marte. Quando ele volta de Marte, que ele chega aqui, ele vai passar o tempo todo com aquela roupa de astronauta? Não, ele tira. Por que ele tira? Porque não serve mais. A nossa roupa de astronauta é o nosso corpo físico. Quando ele se desgasta, quando ele perde a utilidade, o que a gente faz? Tira. Mas fica aquela outra roupa por baixo, que é o perispírito, que está protegendo a essência, que é o espírito. Então, quando nós compreendemos que o corpo material ele é um instrumento, eu tenho que cuidar dele bem por isso, porque ele é um instrumento que foi me dado na minha mão para que eu pudesse evoluir. Então, por isso que é legal cuidar da alimentação, né? Cuidar de fazer uma atividade física. Não está muito legal das emoções, procurar um terapeuta, um psicólogo. Se for necessário tomar um medicamentozinho, porque o negócio está meio agoniado no juízo da gente, vai lá. É para isso que a ciência está aí evoluindo. É para isso que se existe medicamento. Medicamento é um milagre de Deus. Imagina arrancar um dente sem anestesia. Tu é doido, a pessoa tira dente, fazia como com as pessoas? A pessoa chegava lá em Ouro Preto para arrancar dente. Ele dizia: você quer com anestesia? Sem anestesia. Com anestesia, pegava um martelo e tacava lá no pescoço da pessoa, a pessoa desmaiava e ele arrancava o dente. Aí depois de muito tempo dava uma pinga para a pessoa tomava uma pinga e lá extraía o dente. Imagina uma cirurgia sem anestesia. O medicamento, ele é um milagre na Terra. É um milagre. Então, se a gente precisa do medicamento, toma o medicamento, não tem problema nenhum. Vai para a terapia, vem para o atendimento fraterno. Cuida do corpo físico, da mente, do corpo. Cuida. Por quê? Porque é um instrumento sagrado dado por Deus. E o que é o Espírito? 3.000 anos depois de Jesus, o que é o Espírito? A gente não sabe muito bem. A gente acha que é um lençol branco voando com um buraco no olho, né, dentro da casa. Ou então é um vulto. Meu Deus, passou um vulto atrás de mim aqui na cozinha. É um vulto. O pior, a gente acha que é uma coisa assim pavorosa, do outro planeta, que a gente tem pavor. A pessoa morre, desencarna, a gente fica morrendo de saudade do pai, da mãe, do irmão, do amigo, morrendo de saudade, pedindo a Deus notícia. Tem gente que vem pra cá, bota o nome, pedindo a psicografia. Aí você tá lá no sofá da sua casa, vendo a Netflix, aí você vê a pessoa vindo da cozinha na sua direção, caminhando, porque acabou de desencarnar. O que é que você faz? Sai correndo pela porta apavorada. Não, pelo amor de Deus, vai embora, quero te ver, não. O espírito da pessoa. A gente tem medo, por quê? Porque parece que virou assim um ET, uma coisa de outro planeta. Então a gente não entendeu muito bem qual é a função do corpo, qual é o papel do espírito nessa nossa jornada. 3.000 anos depois de Jesus. Com IA, se você perguntar para o ChatGPT, defina espírito, ele vai procurar todas as definições de espírito e vai lhe dar uma. Mas a gente ainda não entendeu que o espírito é a essência.
A gente está aqui burilando ele. A gente veio para cá, foi para aperfeiçoá-lo. Foi exatamente na busca de melhorá-lo. Não foi para angariar dinheiro, juntar bens, construir um patrimônio gigantesco. Se isso aí estiver no seu plano reencarnatório, não se preocupe, ela vai acontecer, porque a tarefa mais difícil do planeta Terra, dizem os espíritos, é a riqueza. Que é a tarefa de todas as tarefas do mundo, a mais difícil é a riqueza. Mas tem gente que pede ela todo dia. Se eu ganhasse na Mega Sena sozinha. Mas é a tarefa mais difícil. Mas todos nós estamos aqui encarnados para melhorar o espírito. Então, se a gente não sabe muito bem o que é o corpo, não sabe muito bem o que é o espírito, imagina os judeus, há 3.000 anos antes do Cristo. Eles não entendiam muito bem, então eles achavam que nascer de novo era guardar o corpo, embalsamar o corpo, porque um dia aquele espírito retornaria para aquele corpo, o que não é verdade. Porque eu achei muito interessante, né, lendo o material para a gente ter esse encontro de hoje, eu descobri, pesquisando sobre o povo judeu, e vocês lembram de Lázaro, né? Porque todo mundo diz assim, não existe ressurreição, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Que história é essa? Como foi? Como é que pode? Está lá na Bíblia. Jesus ressuscitou Lázaro. O que foi que aconteceu com Lázaro? Vocês lembram da passagem de Lázaro? Marta e Maria desesperadas, procurando Jesus, para que Jesus socorresse Lázaro, porque Lázaro estava doente, de repente entrou em coma, em sono profundo, que para Maria e para Marta ele havia morrido, né? Ele havia desencarnado. Então elas estavam apavoradas com a ideia da morte de Lázaro, e Jesus, viajando na sua tarefa missionária, não chegava para socorrer Lázaro, porque o desejo delas era que Lázaro fosse ressuscitado. Na cabeça dela, Jesus precisava ressuscitar Lázaro. Aí tem uma coisa muito curiosa que eu descobri, que eu vou compartilhar com vocês, que eu achei interessantíssimo com relação ao povo judeu, que era que o que acontecia quando alguém morria entre os judeus? Eles haviam aqueles sepultamentos que eram realizados como a gente realiza hoje. Se cavava uma cova e se enterrava as pessoas. Mas os judeus, eles não eram, de um modo geral, sepultados dessa forma. Só aqueles muito pobres é que eram sepultados assim. Porque usualmente, segundo o apóstolo João, o que fazia com que as pessoas, por exemplo, entrassem em estado de catalepsia, que é o sono profundo, e depois voltassem à vida, era o fato, por exemplo, de que os 7 primeiros dias em que a pessoa supostamente estava morta, ela não era enterrada, ela não era sepultada. Por que ela não era sepultada? Porque as cerimônias fúnebres judaicas incluíam a lavagem do cadáver, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 37. Depois de lavar o cadáver, ele era ungido, passava-se óleo com as especiarias no corpo dele. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Esses óleos essenciais que a gente utiliza hoje, né? Eles eram utilizados para manter o cadáver limpinho e cheiroso. Então eram passados ali os olhinhos essenciais. Além disso, o defunto era envolvido em faixas de linho, aquelas faixas de linho branco impregnadas com especiarias, para manter o cheiro. Está lá em João, capítulo 19, versículo 40. E os membros, os pés e as mãos, eram amarrados próximos ao corpo e cobertos com um lenço. Está lá em João, capítulo 11, versículo 44. É possível que este cerimonial fosse realizado por um grupo específico de pessoas, segundo se deduz na descrição existente em Atos dos Apóstolos. Então havia uma higiene corporal, a unção do corpo, as especiarias e o não sepultamento. Eles não eram sepultados na grande maioria das vezes, eles eram colocados em uma caverna. Abria-se na rocha uma espécie de caverna, colocava-se uma espécie de mesa. Vocês lembram quando Jesus ressuscita, supostamente, né? Porque no caso de Jesus ele aparece em espírito para
Maria de Magdala. Há uma rocha que tampa o túmulo de Jesus e ele está lá sob uma outra mesa de rocha. Assim, da mesma forma, aconteceu com Lázaro. Ele foi deixado lá depois de 4 dias, ele foi deixado lá nesse sepulcro. E quando Jesus chega, Jesus não tem pressa. Ele diz para Marta e diz para Maria: Lázaro dorme. Ele não diz que Lázaro estava morto. Ele diz: Lázaro dorme. Porque ele já sabia, pelo seu poder magnético, pela sua própria visão espiritual, que Lázaro estava em estado cataléptico. Ele estava passando por um estado de catalepsia, que é um sono tão profundo, quase um estado de coma, que você não percebe os sinais vitais daquela pessoa. Então ele espera mais 2 dias. Jesus espera mais 2 dias para ir ao encontro de Lázaro. E Marta e Maria doida, querendo que Jesus fosse ressuscitar Lázaro a todo custo. Por que ele espera 2 dias? Para que a notícia, quem diz isso é João, para que a notícia se espalhasse na cidade, porque fazia parte da missão de Jesus, chamar a atenção do povo judeu para ele. Para que as pessoas soubessem do bochicho, da fofoca: Jesus vai ressuscitar Lázaro, para que ele tivesse uma grande multidão assistindo aqui. 2 dias depois ele vai ao túmulo de Lázaro e aí ele diz: retirem a pedra. O povo vai lá e tira a pedra do túmulo. Aí ele diz: sai, Lázaro, vem para fora. Lázaro se levanta, se ergue e sai caminhando, todo enrolado nas faixas de linho. E quando Lázaro se apresenta a Jesus, ele diz: desata-o e deixa-o ir. Que são 3 etapas. Primeiro ele diz: retire a pedra. Depois ele diz: sai, Lázaro, vem para fora, que é onde estava a luz, porque a caverna estava escura. E por fim diz: desata-o, os pés e as mãos, e o deixa ir. E ele sai. E ele não estava morto, porque se ele estivesse morto, Jesus não teria conseguido tirar Lázaro dali de dentro. Por quê? Porque ele não desrespeitava as leis da natureza. E um corpo em decomposição, por mais que Jesus fosse o engenheiro da terra, o engenheiro espiritual da terra, ele não iria contra as leis da natureza. Algo que entra em decomposição não pode ser reconstituído. E a ciência já demonstrou isso. Então Lázaro não estava morto, ele estava em estado cataléptico, ele estava em coma. Por isso que ele o convida a sair dali do túmulo. Então a gente tem ali um suposto ressuscitamento, mas na realidade ele não foi ressuscitado, ele foi trazido de volta para a vida. O seu espírito estava distanciado. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas, isso foi muito comum durante a pandemia, pessoas que estavam entubadas no hospital, em coma, completamente designadas, né, como paciente terminal, não dava sinais nenhum de melhora, e de repente a pessoa melhorava, a pessoa começava a reagir e daqui a pouco ela retornava à vida. Por quê? Porque o seu espírito ele estava apenas distante do corpo. Porque se aquele vínculo, aquele cordão que liga o espírito ao corpo tivesse sido cortado, ele não teria mais condições de retornar, tendo em vista que o corpo estaria em decomposição. Então, o Evangelho nos lembra, né, que no caso de Lázaro, a gente não teve uma ressurreição. Foi o despertamento de Lázaro. E a essas ideias sobre reencarnação e ressurreição que o povo judeu tinha, e que era convicção entre eles, essas ideias elas não eram muito claras, elas não estavam bem definidas. Se é para nós hoje, eu conheço muita gente que frequenta a casa espírita, assiste palestra, faz estudo, aí diz assim para mim: Adriana, adoro a doutrina espírita, eu gosto muito dos estudos, gosto de ouvir as palestras, mas tem uma coisa que eu não entra na minha cabeça de jeito nenhum, esse negócio de reencarnação. Bem que a pessoa vai voltar de novo. Eu falei: eu mesmo não quero voltar, porque eu já sofri aqui, eu não quero voltar de novo, não.
Eu disse, pois é, só que não é uma questão do querer, essa sorte de todos nós é que um dia a gente vai morrer. Né? A gente vai voltar para casa. A gente vai saber se tem ou se não tem. Eu não duvido que tenha. Porque como desde criança eu escuto e eu vejo, hoje em dia, graças a Deus, eu não vejo mais, né, com tanta frequência, mas ouvi os espíritos e vi os espíritos. Quase fico doida. Durante muito tempo, minha mãe queria me dar gardenal achando que eu era louca, então, né, para mim é um fato, o mundo espiritual ele existe. Eu sei que ele existe. Mas algumas pessoas ainda não conseguem compreender isso. Então, o Evangelho, aqui nesse item, ele nos diz que o povo judeu acreditava que uma pessoa que viveu poderia reviver. Só que eles não compreendiam como é que isso se dava. Aí tem uma outra passagem que é muito interessante, aí dentro do Evangelho, que pode fazer com que a gente compreenda essa ideia da reencarnação e da ressurreição. Né? Lembra da passagem de Nicodemos? Quem que não lembra da passagem de Nicodemos? Nicodemos estudou, doutor da lei, né, estudioso da lei judaica, viu, gente? Nicodemos era estudioso da Torá, porque ele era judeu, e a gente não tinha ainda Bíblia, Novo Testamento. Ele era um estudioso da Torá, que era o livro sagrado do povo judeu. Ele pergunta a Jesus, Senhor, o que é preciso fazer para alcançar o reino de Deus? E Jesus olha para ele e diz, é preciso nascer de novo. Ele, como é que eu, sendo homem velho, vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Que história é essa? Ele diz, como é que tu é doutor da lei em Israel e não sabe dessas coisas? Porque eles sabiam, eles estudavam a reencarnação, os doutores da lei. Fora essa passagem, a gente ainda tem, não sei se vocês lembram daquela passagem de João Batista, que ela está aqui também no Evangelho, aquela ideia de que João Batista era Elias. Tem uma passagem que Jesus pede para os apóstolos organizarem uma tenda, porque ele vai se encontrar com alguém. E aí eles ficam sem entender muito bem, e aí eles dizem, Senhor, uma tenda para ti? Jesus diz, não, 3 tendas. 3 tendas? 3 tendas. E aí Jesus vai, sobe o morro, sobe a montanha para a sua meditação, para o seu diálogo, para a sua conversa, e os apóstolos ficam de longe só curiando. Ficam só curiando, e aí eles vêm, ao mesmo tempo, Jesus, Elias e João Batista. Só que João Batista já havia desencarnado. E Elias também, há muito tempo. E eles ficaram atordoados. Como é que pode? João Batista morreu, Elias morreu, e Jesus já não tem que fazer 3 tendas para cada um. Quando Jesus volta, Jesus compreende que nem ele e os apóstolos entenderam o que estava acontecendo, porque ele diz, Elias já veio e não o reconheceram. Quem era Elias? Era João Batista reencarnado. Então, várias passagens no Evangelho vão nos trazer a ideia da reencarnação. Aqui, Jesus afirma categoricamente, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Ele afirma categoricamente, não é uma alegoria, ele diz com todas as letras, João Batista é Elias, que reencarnou. E aí a gente começa a perceber que, embora o povo judeu tivesse apenas ideias vagas e incompletas sobre a ligação do espírito com o corpo, tivesse apenas ideias vagas e incompletas sobre o que é ressurreição e o que é reencarnação, a reencarnação ela aparece em toda a história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, às vezes sob o nome de ressurreição. E o que é a reencarnação? Se a ressurreição era essa ideia que vai contra a natureza de que um espírito poderia retornar um corpo já em decomposição, que aí se vende uma ideia de arrebatamento. Lembra aquela história do dia do arrebatamento? Está todo mundo enterrado no cemitério, não tem mais nem os ossos. Mas como está todo mundo dormindo no mundo espiritual, 300 milhões de espíritos dormindo lá, e os corpos tudo decomposto, tem mais nada, tem uns que não tem mais nem a farinha dos ossos, de tão antigo que estão, mas vai ser tudo arrebatado. Levanta aquele monte de corpo no cemitério e vai encontrar com os espíritos. Gente, isso é uma ideia completamente absurda, totalmente fora da lógica, da racionalidade. Na reencarnação, o que é a reencarnação? A
reencarnação é o retorno do espírito para uma nova existência, um novo corpo, uma nova experiência, para que ele possa passar pelo processo do aprendizado. É só a gente fazer uma ligeira avaliação. Eu nasci em 72, graças a Deus, já sou da geração de 70. Nasci em 72. Minha mãe disse que eu fiquei 23 dias de olho fechado. Quando eu nasci, eu fui abrir os olhos, eu tinha 23 anos, 23 dias que eu tinha nascido. Ninguém podia ver o menino, não podia olhar para fora, não podia pegar sol, ninguém podia botar no braço. Era um negócio assim, estranho. Minha mãe disse, minha filha, tu ficou 23 dias de olho fechado, não abriu não, pensei que tu nunca ia abrir os olhos. Meu amigo, criança, pequenininha, bebê, tudo que comia passava mal, tudo adoecia, era um cuidado maior do mundo. Eu comecei a caminhar, eu tinha 7 meses, eu sempre fui hiperativa, mas eu comecei a falar, eu já tinha quase 2 anos. E depois que eu comecei a falar, como eu parei também, né? Compensação. Nunca mais. Mas a minha mãe disse assim, hoje em dia o menino nasce, tudo de olho arregalado, procurando a cara do médico, procurando a cara da mãe, os olhos deixa a mãe arregalado na cara. O menino está com 3, 4, 5 dias nascido, o menino já está procurando o mundo, pegando na mão da mãe. Minha filha, um menino com 3, 4 meses de idade, você me entra no bebê e retorna, o menino sabe fazer tudo, né? Tudo. Reconhece o mundo, que você bota o celular na frente para você ver. Só falta ele nascer com o celular no bolso, a criança. Porque eles sabem mexer no celular melhor que o pai, melhor que a mãe. Como foi que esses meninos mudaram tanto da década de 70 para cá? Né? Que botão foi esse que ligaram? Uma criança de 3, 4 anos de idade, ela argumenta com o pai, com a mãe, que você fica deixa, ela tem argumento para tudo. Você diz, não, ela diz, por quê? Aí você, por isso, pois não, mas isso aí não justifica. Por quê? Por isso, por isso. O menino dialoga, ele dialoga. Eu com 3 anos de idade, olhava para minha mãe e dizia, ela ia me escondendo até comer. Mudou completamente. Por que mudou? Evolução. E evolui como? Nasce, aprende uma coisinha, aí vai, aí recapitula, eita, precisa aprender outra coisa, volta. Aí aprende, vai, daqui a pouco volta e assim a gente vai, melhorando. A gente vai melhorando. Não sei se vocês já fizeram aquele cálculo que eu já fiquei muitas vezes na minha vida. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu pensava assim, eita, no ano 2000, eu vou ter tantos anos. Eita, quando chegar aos anos 2000, vai ter carro voando, os carros voando. Né? Só pensava que ia ter carro voando, porque o meu desejo era que tivesse um carro voando, porque eu ia daqui para São Fidel em 3 horas. Eu fui em 9 horas. Mas eu pensava que carro voando, a gente não vai precisar comer, vai só tomar uma pílula assim, vai ficar alimentado o dia todo, vai ser maravilhoso. Né? A loucura na cabeça da gente. Não evoluiu a esse ponto, mas está quase não, porque já tem carro que voa. Já foi fabricado, minha gente, no Japão e na China, carro que voa. Eles voam. Carro que voa. Já tem lugares em que você vai, quem viaja hoje em dia, astronauta, eles não levam mais alimento. São pílulas que eles se alimentam, não precisam comer. São apenas pílulas que eles tomam. Então a gente olha e observa toda a evolução do planeta. Como é que ela se dá? Pelo processo da reencarnação. A gente vai, melhora um aspecto, depois a gente volta, melhora outro aspecto, né? E assim a gente vai caminhando na direção da nossa própria jornada evolutiva. Isso é reencarnação. Por isso que os Espíritos dizem, a reencarnação é o retorno do Espírito à vida corpórea, à vida na matéria, em um outro corpo, preparado para aquela criatura especificamente, né? Preparado para ela, para aquela tarefa. Outro dia eu ouvi o Jorge Elahá dizendo que quando ele teve uma regressão da vida dele, e aí ele disse que se viu, né, num sonho, no plano espiritual, com o mentor espiritual dele, dizendo para ele que ele ia passar por determinadas tarefas e que ele ia poder escolher algumas tarefas, algumas condições da sua reencarnação. Aí ele disse o corpo, porque na última encarnação fui feio demais. Como é que vai ser meu corpo agora? Ele disse, então você pode escolher, tem uns protótipos ali, vou lhe apresentar, você pode escolher. Aí ele entrou numa sala, aquele monte de protótipo de corpo, cada um mais bonito do que o outro, ele disse, eu quero aquele.
Aí o mentor espiritual do corpo olhou para ele e disse assim: nós vamos fazer o possível, não vou garantir nada, mas você quer aquele? Ele disse: eu quero aquele. Tá certo, nós vamos fazer o possível para lhe dar aquele corpo, beleza. Aí ele disse que no sonho ele se via reencarnado. Aí reencarnado, chegava na terra, olhava para o corpo, não era nada do que ele tinha pedido lá no plano espiritual. Aí um belo dia ele liga a televisão, quando ele liga a televisão, ele: o corpo que eu pedi na televisão, Reinaldo Janequim. Ele foi reclamar com o mentor espiritual dele: como assim? Pedi meu corpo, vi meu corpo na televisão, uma outra pessoa, como é que você não me der o corpo que eu pedi? Você me garantiu que eu me dá o corpo que eu já pedi? Eu disse: não, mas tem uma coisinha daquele corpo que você também tem, disse a data de aniversário. Bem o aniversário, bem o dia do aniversário do Reinaldo Janequim, mas o corpo está com o Reinaldo Janequim, não está comigo, mas ele era meu. Quando a gente vai reencarnar, a gente tem um corpo novinho para a nossa tarefa. Aí às vezes a gente está lá no plano espiritual, aí olha para um corpo maravilhoso, todo malhado, não vai precisar nunca fazer uma academia, porque aquele, sabe aquele povo que é magro de ruim, que é, né, já nasce assim todo musculosinho, tipo o Estácio que a gente tem aqui. O Estácio que tem uma academia, ele é todo malhado, né? Come, mas não engorda uma grama, desse modelo. Aí chega aqui na terra, escolhe aquele corpo. Aí o mentor diz assim: esse aí não vai dar não, pois esse vai arrumar encrenca. Isso aí vai ser demais brigando, é confusão, é marido separando, é mulher brigando. Isso aí não vai dar certo não, minha amiga. Esse corpo aí não dá outro para você, que esse aí não vai funcionar muito bem. Não, pô, pelo menos os olhos azuis, Deus o livre de lhe dar os olhos azuis. Na última encarnação com os olhos azuis, você destruiu a vida de várias pessoas. Não, vamos botar uns olhos meio preto, castanho, melhor. Porque não somos nós que sabemos das nossas necessidades, é a espiritualidade amiga. Então a gente tem um corpo que a gente precisa. Olha, imagina uma pessoa zangada, o povo diz assim: toda baixinha zangada, toda baixinha zangada. Agora tu imagina uma pessoa zangada num corpo grande, e ela vai distrair todo mundo, ela arregaça todo mundo. Então é por isso que a gente tem que se contentar, né? Nós precisamos nos contentar com aquilo que a gente tem. Que foi, Camila, que tu tá rindo? Imagina só, um zangado furioso num corpo grande, arregaça todo mundo. Então a gente precisa entender que tudo que a gente tem hoje, o nosso corpo, ele é necessário para a nossa evolução. E a gente vai mudando essa roupagem e ela vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais embelezada, à medida que a gente vai se melhorando, à medida que a gente vai se aperfeiçoando. E aí quando eu falo de beleza, eu não estou falando de beleza física, dessa aparência, porque há pessoas que a gente conhece que elas não têm aquela beleza, aquela estética, aquela beleza estética que a gente está acostumado a ver como padrão. Mas você olha para aquela pessoa e você não sabe por quê, mas você acha aquela pessoa bela. É alguém que é agradável de ver, agradável de olhar, é uma pessoa que você gosta de estar perto, porque ela não precisa ter esteticamente o que a gente chama de bonito, mas ela é harmônica, e essa harmonia é muito mais de dentro do que de fora, e a gente só consegue isso através do processo da reencarnação, se melhorando, se aperfeiçoando, construindo em nós virtudes, ampliando a nossa visão espiritual, atentando para o cuidado que a gente precisa ter com essa dimensão espiritual, cuidar do nosso espírito, porque a gente vive em uma sociedade muito preocupada com o corpo, muito preocupada com a aparência. Todo dia pipoca aí no planeta, não sei quanto mil procedimentos cirúrgicos, estéticos, para a gente melhorando a aparência. A gente se preocupa tanto com esse corpo e esquece de cuidar do espírito. Trabalha, falta morrer de trabalhar para poder manter o corpo. E a gente trabalha para quê? Para manter o espírito? Não. Tem gente que se mata de trabalhar, não tira um dia de folga, não descansa um fim de semana, não usufrui nem do que ganha, nem do que tem. Por quê? Para manter a matéria, para guardar dinheiro, para ter mais dinheiro, para fazer o quê? Para quando morrer, deixar aí o povo brigar. Não tira um fim de semana para descansar, não faz uma viagem, não usufrui do que ganha, às vezes gasta muito mais com os outros,
Ou lá na velhice vai gastar muito mais com saúde, com remédio, com tratamento e não usufrui. Porque a gente está aqui na matéria. Então a gente precisa de algumas coisas da matéria, inclusive do descanso, inclusive do repouso, inclusive da alegria, inclusive dos momentos de prazer. Tudo isso vem no pacote de quem está encarnado. Mas a gente não vai viver só para o corpo, porque a gente precisa também cuidar do espírito. Todos nós. Aí não adianta de maneira nenhuma a gente viver uma vida egoística, individualista, mesquinha. Às vezes a nossa conduta diante da vida, das coisas materiais, do dinheiro, das posses, ela nos adoece tanto que a gente não se dá conta. Porque a gente começa a desenvolver depressão, ansiedade, burnout, começa a desenvolver uma série de adoecimentos que são sequelas da nossa busca desenfreada pelo que é material. Adriana, mas eu preciso de dinheiro, senão eu pago bem boletos. Mas o boleto que você está pagando são condizentes com o que você ganha, ou você está gastando 3 vezes mais do que você ganha, porque você está dormindo, não está dormindo porque tem um boleto para pagar. Se eu tivesse um pouco menos de dinheiro, eu teria um pouco mais de alegria, eu teria um pouco mais de paz, eu teria um pouco mais de saúde, eu teria um pouco mais de tempo com os meus filhos, eu teria um pouco mais de tempo com os meus amigos, eu teria um pouco mais de tempo com as pessoas que eu amo, se eu tivesse um pouco menos de dinheiro. A gente precisa de vez em quando se perguntar isso, porque às vezes a gente passa uma vida inteira se matando e não se dá conta de que perdeu uma encarnação todinha. E aí, para reencarnar de lá para cá, os espíritos nos dizem que a fila está tão grande que ali pela década de 70, que foi quando eu nasci, a média era de 30 anos para a gente voltar. A gente desencarnava e era ali uma média de 30 anos. Agora bote 30 anos nisso. Eu lembro que uma das últimas falas que eu ouvi do Divaldo, ainda vivo, lá na Federação Espírita Brasileira, ele dizendo: se você está encarnado, aproveite a sua encarnação e faça o melhor que você puder pelo mundo em que você está, pela sua família, pelos seus amigos, pela comunidade que você vive. Faça o bem que tiver ao seu alcance. Se você só consegue dar um copo de água para alguém, dê um copo de água para aquela pessoa todo dia. Mas faça o bem que você puder. Por quê? Porque ele disse: para reencarnar está muito difícil. Muitos espíritos chorando, implorando a oportunidade da reencarnação e não conseguem voltar. Porque, gente, só para a gente encerrar essa nossa conversa, a reencarnação ela é um santo remédio. Quando nós desencarnamos com a consciência muito culpada, quando a gente desencarna levando vícios, quando a gente desencarna levando ódios, levando sentimento de vingança, quando a gente desencarna com o coração todo desmantelado de muitos sentimentos ruins, como a mágoa, o ódio, a perversidade, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente enlouquece, porque a consciência não nos deixa em paz. Somos nós nos culpando o tempo todo, a gente entra em estado de loucura. É só ler os livros do Manuel Flamengo de Miranda ou do André Luiz, a gente entra em estado de loucura. E aí, para que a gente tenha um alívio da dor na consciência, a gente implora aos espíritos: eu quero reencarnar. Porque o que a carne faz quando a gente reencarna? Ela joga um véu do esquecimento. E aí a gente consegue respirar para se reconstruir, para se refazer, para poder iniciar um caminho novo. Então o corpo, ele é um abençoado instrumento, de anestesia da dor espiritual. Por isso que estar reencarnado é uma bênção. E é por isso que a doutrina espírita traz de volta o consolo da pluralidade das existências, o consolo da reencarnação. Todos nós nascemos, morremos e renascemos
para voltar a viver como espíritos puros, um mundo espiritual como fomos um dia criados por Deus. Que nós possamos levar essas meditações para os nossos lares, que a gente possa pensar: o que eu estou fazendo da minha atual encarnação? O que eu estou fazendo do instrumento maravilhoso que Deus me deu nessa existência que se chama corpo, para que eu possa melhorar, crescer e ajudar aqueles que estão ao meu redor a crescer e se melhorarem também. Que a gente leve esses pensamentos para casa e reflita sobre eles durante essa semana. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento para que a gente possa se encaminhar para o trabalho do Passe. Jesus amado, mestre amigo, com o coração cheio de gratidão e de muita paz, que nós, nesse momento, te rendemos graças por mais uma evangelho-terapia realizada nesta casa. Que os amigos espirituais que nos cercam possam, nesse instante, preparar o nosso corpo físico e espiritual para o trabalho do passe que aguarda todos nós. Que nós saiamos daqui e nos tornemos lá fora, no mundo, junto das nossas famílias e de todos aqueles que encontrarmos, instrumento da tua luz e da tua paz. Que tu nos guie, nos proteja e nos guarde durante toda essa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Podemos ir para o trabalho do Passe. Obrigada pela atenção.